Olá, seja bem-vindo a mais um Zoe Talk. E quando a gravidez não é planejada? É sobre isso que a gente quer falar hoje. E eu sou Matheus Macedo. E eu sou Tatiana Macedo. E nesse podcast, Zoe Talk, a gente tem o objetivo de falar sobre família, educação de filhos, educação, tudo sob a perspectiva cristã. E nesse sentido, eu te convido para que você possa curtir, compartilhar, divulgar esse conteúdo, não só desse podcast, mas de todos os outros que a gente tem divulgado nas redes, porque tem sido um instrumento para abençoar muitas pessoas. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre gravidez não planejada. E para falar de um tema como esse, um tema que demanda tanta sensibilidade, a gente não poderia deixar de convidar alguém que viveu uma experiência como essa. A gente está aqui hoje com Bruno e Paula, que são meus pais, por sinal, então já introduzo assim. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Mas a gente queria deixar para vocês se apresentarem, vocês falarem um pouquinho e daqui a pouco a gente começa a falar do tema mesmo, entender um pouquinho dessa história para compartilhar com o pessoal. Oi, meu nome é Bruno, sou casado com a Ana Paula há 29 anos e sou pai de Matheus, de Bruna, nós somos pais, né? De Matheus, de Bruna e agora José Henrique, que tem 3 anos de idade, e é tio de Malu. Eu sou Ana Paula, casada com o Bruno, né? Já fui apresentada, vamos fazer 29 anos esse ano. Sou psicóloga, dirijo também a Escola de Educação Infantil, a Escola Criativa, e estou aqui para acrescentar na vida de todos vocês, se Deus permitir. Legal. Antes de a gente começar a entrevista, né, esse bate-papo, a gente queria ter um tempo de oração. Vamos Amém. orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de a gente ter um momento como esse, não só onde a gente pode trocar essas experiências, conversar sobre assuntos tão edificantes, mas também porque a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, Pai, que em breve estarão ouvindo e poderão também, a partir dessas experiências e aprendizados, também serem edificadas. Que tua palavra possa guiar o nosso encontro, que teu Espírito nos dirija aqui. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é um pouquinho da história, né? Então a gente queria ouvir, a gente falando de gravidez não planejada, no caso de vocês, foram 2, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho aí, uma numa fase inicial da vida, sendo jovens, e outra sendo já mais uma fase onde as pessoas normalmente não esperam ter filhos já por uma idade mais avançada, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho como é que foi para vocês e ouvir um pouco de todo esse histórico aí de experiência. Nós fomos pais, eu tinha 20 anos, Paula 19, Isso. né? Mas quando soubemos da gravidez eu tinha 19, ela 18. Então nós tínhamos intenção de casar, sonhávamos casamento, tínhamos 3 anos de relacionamento, mas eram muito novos, né? E na questão familiar a gente tinha um irmão ainda que não tinha casado, então a gente naquele momento não era o esperado, né? Estávamos namorando e esperando no Senhor casar, mas engravidamos antes do casamento. E foi um momento muito desafiador para a gente, né? Porque eu tinha 18 anos, ele tinha 19, estávamos ainda crescendo em muitas áreas da vida da gente. Eu estudava psicologia, ele estava na faculdade também. E quando veio Primeiro ano de faculdade, né? Primeiro ano de faculdade. Eu estava no primeiro ano de faculdade e ele também. Então, quando veio a notícia da gravidez, é lógico que ficamos, né, preocupados. Mas teve, uma coisa importante que eu acho, é que em nenhum momento houve o desespero. Apesar de qualquer coisa, a gente sempre confiou muito em Deus. Então, primeiramente em Deus, e eu confiava muito no meu relacionamento com ele. Então, isso foi muito importante, porque houve todo um apoio desde o início a tudo que viesse pela frente, né? Então, isso foi muito importante. Saber da gravidez, mas ao mesmo tempo contar com o apoio do seu namorado, do meu namorado naquela época. Então, não tivemos nenhuma dúvida que aquilo
precisava de muita ajuda. Fomos buscar ajuda da nossa família, dos nossos líderes na igreja, né, de pessoas amigas. E realmente pensar agora no futuro, né, desse filho que não foi planejado, mas a partir desse momento começou a ser muito amado e esperado por todo mundo. Eu acho que isso é a coisa principal, né, do que a gente viveu. O primeiro passo de fé foi o nome, né, que a gente escolheu. Foi uma escolha comum, Mateus, que é presente de Deus. A gente entendeu que aquele momento era um momento também de bênção, né, apesar de tudo. E, de fato, estamos aqui porque Deus nos abençoou contando essa história. O que a gente viveu é muito típico do jovem, do adolescente, que muitas vezes não tem muito a ideia, né, do que a vida pode trazer, tem reações inconsequentes muitas vezes, né? Então, na época, né, já tem um tempinho, a gente não tinha tanto acesso à informação, né, de como prevenir uma gravidez. Então, isso influenciou, eu não tenho dúvida, para que a gravidez acontecesse. E quando aconteceu, a gente pôde, de fato, refletir nisso e contar com o apoio da nossa família. E a partir daí, né, foi muito interessante, porque eu fui muito acolhida. Isso é muito importante, né, para quem vive essa gravidez inesperada. Apesar de toda a dificuldade, na época eu fui conversar com o pastor da minha igreja, ele ponderou tudo que viria pela frente na nossa vida, toda a responsabilidade, tudo que ia mudar, porque eu acho que o jovem não tem essa ideia, né? Então foi uma gravidez que, assim, não nos trouxe tanto receio, porque a gente não tinha nem ideia, né, do que é noite mal dormida, do que é ter filho, responsabilidade de ter filho. Então, isso foi colocado para a gente por pessoas mais maduras, né, mas ao mesmo tempo nós fomos muito acolhidos, e isso fez toda a diferença. E quando a gente soube que ia ser um menino, pensamos em vários nomes, mas aí veio um nome muito especial, que foi Mateus, que é presente de Deus. E antes de o nome ser popularizado com a Copa do Mundo, um ano mais tarde, por causa do Bebeto. Aí depois Bebeto colocou. Não foi moda, foi de fato pesquisado. Foi de fato o presente. E foi até, de certa forma, assim, a família, quem pariu Mateus que balance e tal. Nesse nome, aí, mas de fato foi pelo significado. Antes da gente chegar na segunda experiência, eu acho que tem uma coisa importante. A gente fala majoritariamente com um grupo cristão, né, que nos ouve. E eu acho que numa experiência de gravidez, né, especialmente antes do casamento, surge especialmente um desafio prático para a igreja lidar com aquilo. Sim. Porque nós sabemos que o padrão de Deus é a experiência sexual no casamento. Sim. E a gente, ao mesmo tempo, sabe que agora que a gravidez existe, é preciso amar, sim, cuidar, né, pastorear e especialmente preparar para aquela nova fase. Isso. Então, na experiência que vocês tiveram, né, tendo sido acompanhados por uma igreja, por um pastor e também tendo vivenciado com outras pessoas, o que é que vocês consideram que foi positivo ou que experiências negativas que possam também ajudar, caso outras pessoas estejam vivendo essa situação ou que precisem lidar com jovens que de repente passem por isso, mas que queiram, né, de fato construir uma família aos pés do Senhor? Como é que vocês podem ajudar a gente? Para acrescentar nessa pergunta também, eu estava querendo ouvir também um pouquinho desses desafios próprios, né, que foram enfrentados dessa gravidez nessa faixa etária, nesse contexto, né, vivendo, como o Matheus falou, vindo de famílias cristãs, né, tendo essa idade, estando na faculdade. Quais foram os desafios que vocês tiveram que enfrentar? Eu lembro muito que quando eu fui conversar com o meu pastor, né, que eu lembro dessa conversa até hoje, pastor Roberto Amorim, exatamente por vir de um lar cristão e saber que mesmo sendo uma notícia de uma vida que Deus tinha me dado, eu estava antecipando algo na minha vida. E foi isso que ele falou, né? Quando eu conversei com ele, disse: pastor, eu namoro há 3 anos, mas eu engravidei antes do tempo, antes de estar casada como deveria. E eu estou aqui para lhe dizer, né? Então eu lembro muito bem que ele olhou para mim como uma filha
um olhar a princípio de uma repreensão que eu amo eu guardo até hoje no coração, esse olhar, né? De que, filha, por que, né, você não tentou, não fez de outra forma, né? E eu acho que isso faz parte. Eu não vi aquilo como algo negativo, eu vi algo como uma exortação da minha igreja, do meu pastor, mas depois desse momento ele disse: vocês sabem que muitas coisas vocês enfrentarão pela frente, então não é um conto de fadas, né? Ele alertou para que foi fora do casamento e que a gente precisava viver algumas consequências disso, mas que Deus era gracioso e a partir daquele momento ele iria estar ali para ajudar a gente. Mas a exortação dele, o olhar dele de pai para mim, de repreensão, de dizer: poxa, filha, te ensinei tantas coisas, né? E eu guardo isso, né? E dos meus pais também, né? Dos meus pais também da mesma forma. Então, não é, como eu digo, não foi um conto de fadas onde tudo foi resolvido num passe de mágica. Mas a gente se submeteu a todas essas questões. Eu acho que isso é importante, né? A gente ouvir, a gente se submeter e saber que, apesar de tudo, Deus vai nos dar graça para viver aquele momento. Eu acho que foi Amém. isso que aconteceu, né? Não sei se você... Existe a questão do você ter relações sexuais antes do casamento, existe um fator de culpa muito grande no relacionamento. Você não tem mais a mesma intimidade com Deus, você sente culpa quase o tempo todo. Então, aquilo ali, de certa forma, foi pacificar, né? A gente não era obrigado também a casar. Ninguém botou uma arma, Levi não botou uma arma na minha cabeça. Meu pai, inclusive, disse: olha, você não é obrigado a casar. Mas eu disse: não, a gente não namorava para namorar, a gente namorava para casar. Né? As coisas foram antecipadas e a gente está aqui para assumir todas as consequências. Em relação à questão das condições, né, realmente criou-se assim, um buraco na nossa frente que a gente não sabia o que ia acontecer no futuro. Né? Tinha uma falta de perspectiva do futuro, mas eu acho bem interessante, quando a gente começa a olhar para trás, eu tive um carro roubado 2 anos antes e recuperei um carro 1 ano depois. E aí eu estava, por ter medo de roubarem o Fusca de novo, aí eu vendi o carro e comecei a negociar com o dinheiro. E quando a gente soube da notícia, eu tinha um dinheiro de um carro 0. E foi aquele capital que a gente usou para fazer a casa, mobiliar a casa, vendi o carro. Para comprar o berço de Mateus, para organizar o quartinho. Organizar tudo, né? E organizar a casa inteira, né? Geladeira, fogão. A gente cometeu um erro muito grave no casamento. Escolhemos nossos padrinhos. Sem dinheiro, tudo lindo. Escolhemos por amor. Não pensamos financeiramente. Por amor. Por consideração. Todos amigos da nossa faixa de idade. A maioria sem estar casado. Isso é brincadeira. Né? Mas assim, não tínhamos nenhuma ideia dessa questão. Eu acho que ele fala financeira. isso para mostrar que foi graça mesmo. Tudo que a gente conquistou, tudo que Deus proporcionou, né? Não foi aquele casamento, o padrinho, cada um deu uma coisa boa e você... Não, era tudo tão imaturo, gente. Que assim, os padrinhos eram aqueles que a gente amava muito do fundo do coração. Não podia dar uma xícara. Mas, nem sabe, pensou nisso quando escolheu. Isso é uma brincadeira, mas assim, de fato, mostra a imaturidade da gente para muita coisa na época, né? E isso que ele falou também, para quem está ouvindo, né? Por ser um casal cristão, a gente lidava com essa dificuldade do relacionamento sexual antes do casamento. Havia culpa, porque isso não era um projeto de Deus para a vida da gente. E a gente sabia disso. Então, meio que era algo que a gente lidava e quando veio a gravidez, tudo parece que se resolveu. Agora somos marido e mulher e vamos agora constituir uma família, mas precisou realmente assumir e ter responsabilidade para isso. Não foi fácil, como a pergunta que Tati falou. Eu não tinha nenhuma amiga que tinha filho na época, só a nossa vida modificou, a gente não podia sair, a gente não podia participar das coisas, porque tinha uma criança, né? Os pais, a rede de apoio foi muito importante, porque eu contei com vó, com mãe, com tia, com sobrinha. Isso foi muito importante, porque eu fazia faculdade, ele fazia faculdade.
Mas os desafios, assim, eram diários, né? Um adolescente que é acostumado a acordar a hora que quer, e aí ter que realmente acordar. Matheus acordava muito de madrugada, né? Primeiro filho tem isso. E todas essas questões, né? Que a gente sabe que uma criança traz para dentro de casa. Eu imagino que deve ter, de certa forma, impulsionado muito mais rápido o amadurecimento de vocês, né? Muito. Muito. Muito à frente do Amadurecemos tempo. muito. Já tinha esse perfil que eu trabalhava desde cedo, né? Mas assim, o amadurecimento veio muito rápido. E isso aí. A questão também, só falando do carro que eu tive que vender, né? Tive que vender não, eu escolhi vender, não fui atrás de pedir nada a ninguém. E a gente mobiliou a casa, mas assim acho que antes do dia de casamento, ou no dia de casamento, papai nos abençoou com um carro de novo, que eu estava sem carro mais nenhum, né? Nem para andar. Foi interessante isso também. Em todo momento, em todo tempo, a gente viu a mão de Deus nos abençoando e de fato, concedendo a bênção em cima daquele relacionamento, né? Amém. E qual seria uma mensagem de encorajamento para pessoas que de repente se veem numa situação dessa hoje, né? Pode ser que esse vídeo chegue a alguém assim, né? Qual seria o conselho, o encorajamento que você daria a partir de agora, né? Uma vez que reconhecendo, poxa, eu preciso agora caminhar a vida e eu quero fazer isso diante de Deus e viver para a glória de Deus. O que é que vocês diriam de maneira objetiva para uma família que está vivendo nesse contexto? Bom, eu acredito que, apesar de a gente falhar, Deus tem tudo sob controle, todo tempo e todo momento. Então, se a gente está afastado dele, se a gente não está em comunhão com ele, né, nem sempre a gravidez inesperada é no contexto de fora de casamento. Né? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre outra fase. Pronto, em qualquer momento que existir, você tem que realmente aproveitar o momento para se voltar ao Senhor, né? Entregar a Ele o seu caminho, e Ele vai de fato endireitar as coisas. A gente tem que estar sempre confiando, né? que apesar dos nossos erros, a graça de Deus é sempre maior. Eu acho que é a graça mesmo, sabe? Eu não posso dar outro nome, né? Hoje, esse filho que veio num momento tão assim... eu sou chorona, então eu tenho que veio num momento tão inesperado, né? Como a própria... É o tema. Mas Deus, ele é muito gracioso. As coisas dele são assim, né? Ele pega de onde a gente não imagina, né? E esse filho hoje é a bênção que está na minha frente, é um pastor de ovelhas. E Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer. E transforma situações sempre, sempre. Então, se você está passando, eu digo isso para inclusive mães solteiras, né? Mães solteiras que eu tive o privilégio de contar com um pai muito presente, sempre muito presente na vida dos meus filhos. E isso ajudou demais, né? Fez com que fortalecesse, mas eu sei que tem alguns momentos que a gravidez é inesperada e não tem essa rede de apoio. Eu contei com meus pais, com os avós, tanta gente que Matheus chama 3 pessoas de mãe, né? E eu nunca achei ruim isso, porque eu sempre vi que era amor, muito amor que ele recebeu. E por isso que ele hoje é esse menino tão lindo que cuida de pessoas, né? E a graça de Deus é assim, né? A gente nos surpreende, ela nos surpreende a cada dia. E que faça o possível para seguir os caminhos do Senhor, né? Obedecer os mandamentos dele, e que ele vai te honrar e vai ser tudo muito bom e abençoado. Mas se você errar, também se coloca nas mãos dele, que ele é especialista em derramar graça na sua vida. Amém. Então vamos ouvir um pouquinho da segunda história, né, agora. 26 anos depois, né? Vamos adiantar a linha do tempo. Se você que está ouvindo acha que foi só isso. 26 anos depois. Nós estávamos casados, ela já pensava no segundo filho, mas não naquele momento exato, mas já estava liberado, então veio, porque Deus abençoou, e era o momento de Deus. Como Matheus foi um desafio grande para as nossas vidas, então eu disse, eu não quero filho
logo eu quero me informar, e eu demorei 6 anos para poder engravidar de Bruna, usava DIU, sempre usei DIU minha vida toda, e aí realmente a gente se colocou disponível para engravidar de Bruna, que é uma bênção na minha vida. Então, depois que Mateus nasceu, a gente decidiu dar um tempo aí para ter filhos, eu precisava me informar, Bruno também, se organizar. E aí, Bruna, depois de 6 anos, eu usava o DIU, tirei o DIU e logo depois eu engravidei dela. Tinha um desejo grande no meu coração de que fosse uma menina. Mateus, para mim, tanto fazia, ser menino, ser menina, né? Eu não tinha nenhum e Deus me deu Mateus. E Bruna, eu pedia muito a ele em oração, né? A gente pede, mas a gente fica feliz com o que ele quer. E graças a Deus ela nasceu e foi uma bênção nas nossas vidas também. Importante falar de Bruna. E tem sido até hoje. E aí com o Henrique, quer falar de Henrique? 26 anos depois da primeira, né? 26 anos depois. Qual o tempo de distância, só para ficar claro, entre o segundo filho e o terceiro, no caso? Foram 19. 19 anos. A gente tinha a Bruna, eu particularmente tinha certeza de que não queria ter mais filhos, já tinha dado minha contribuição para a humanidade, um menino e uma menina. Eu já estava esperando ser avó, né? Já ia ser avó de Malu. E Bruno ainda tinha esse desejo, eu acho, de um terceiro filho, mas não tão latente, né? Era uma coisa assim. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Sobre algumas coincidências, jesuicidências, né? E no estúdio. E assim, antes de qualquer coisa, nós 4 aqui, eu acredito que nós somos frutos de gravidez inesperada. Depois pode ser falado sobre isso. Né? Eu descobri justamente 20 anos depois, de 20 a 30 anos de idade, que na época meus pais estavam em crise, né? Possivelmente, eu não sei se a crise veio depois da gravidez ou não, mas possivelmente num momento bem difícil da vida do casal, né? E aí eu nasci dessa forma. Paula, depois, com os 15 anos de idade, descobriu também que tinha sido, não foi contada a ela, mas que foi uma gravidez inesperada. Mateus já sabe aqui, e Tati também foi fruto de uma gravidez inesperada, mas não por Deus, né? Todos nós somos, de fato, planejados e sonhados por Deus. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu já tinha essa perspectiva, e eu gosto muito do que Soren Kierkegaard diz, que a gente só pode viver a vida olhando para frente, mas só dá para compreender a vida olhando para trás. Então, eu já tinha feito uma perspectiva, e eu tinha um testemunho interno, né, que o terceiro filho nosso ia vir. Ia ser uma forma assim, de selar o nosso casamento, já que eu tive também uma história familiar de irmãos que no terceiro filho se separaram antes do terceiro filho, né? Não tiveram esse terceiro filho. Eu era o terceiro filho do casamento do meu pai. E alguma coisa Deus foi falando comigo no meu coração, dizendo que viria um terceiro filho e seria uma confirmação. E esse terceiro filho veio justamente depois também de uma questão que eu tive em 2017, né, que Paula também pode falar agora um pouquinho sobre isso. Eu tive uma trombose embolia, casos comuns agora na pandemia, né? Eu tive um citomegalovírus, CMV, que também é muito parecido com o coronavírus. Em 2017 é uma coisa que não era comum. Então passei de uma situação assim de crise financeira, crise na saúde, que eu realmente, Paula vai dizer se eu sofri o que é que eu tive, né? O treco que eu tive. Mas eu tive, de fato, uma embolia, caso gravíssimo, que podia ter levado à morte. E aí, a partir daí, Deus foi fazendo, com 45 anos de idade, um fato novo, né? Uma coisa muito nova. E foi tratando nosso relacionamento, foi, de fato, trazendo aí, preparando o caminho para que Henrique chegasse. Né? Malu já estava... Não, Malu foi justamente depois da embolia, em abril de 2017, que eu passei por esse problema de saúde. Aí 4 meses depois a gente soube de Malu estava programada, e mais 4 meses depois a gente soube que Henrique estava vindo. Isso, a diferença de Bruna para Henrique são 19 anos, né? Então, como eu disse, a gente já não planejava mais ter outro filho, e eu tive um problema, surgiu um mioma no meu útero, muito grande, e por isso eu tive que tirar o DIU, que eu já usava há muitos anos. E para tentar remover esse mioma. Então, nesse processo de tira o DIU e tenta remover esse mioma, foi que veio a gravidez.
E a possibilidade de uma esterectomia, né? Surgiu a possibilidade de uma esterectomia, mas depois foi descartada, então veio a gravidez de Henrique. Eu tinha 43 anos na época, Bruno 44, e foi aquela coisa assim, meu Deus. Uma surpresa, eu imagino. Uma surpresa. O que é que a gente se preparando para ser avós, curtindo isso, porque ser avô, né, brinca, leva para passear e depois devolve, né? Dorme algumas vezes na casa, mas devolve. E aí eu parei e disse, Senhor, o que é que está acontecendo, né? Não estava no planejamento, eu já tenho 43 anos, uma idade muito difícil de engravidar, com um mioma grande que impediria, e fazendo de certa forma, tendo precauções de uma certa forma. Então foi uma fase, de fato, muito desafiadora. Eu digo que até mais difícil do que na primeira gravidez de Mateus, porque o jovem não tem a dimensão. Já o mais velho, ele tem medo de tudo, né? Porque ele já passou por tanta coisa. É o oposto. Né? Então ele tem receio da gravidez, de eclâmpsia, disso, por conta da idade, enfim. Então eu considero que foi muito mais difícil a gravidez de Henrique, para mim, para o meu emocional e para as nossas vidas, né? Foi um desafio muito grande, mas também foi um momento de uma intimidade com Deus muito grande, porque eu queria que Deus me tratasse naquele momento com relação a todos os meus medos, né? E eu lembro que eu fiz uma oração e disse, Deus, eu não sei porque com essa idade, dessa forma, o Senhor está me dando outro filho. Então, pede para alguém vir falar comigo. Eu não quero uma coisa assim, um versículo na Bíblia, Deus. Por favor, manda alguém falar comigo e dizer que eu vou ter esse filho, né? E eu tive uma experiência com o bispo Alexandre, onde ele brincou comigo, dizendo que eu ia ter outro filho. E aquilo para mim foi uma resposta de Deus. Ele não sabia que eu estava grávida e ele falou brincando. E se desculpou depois, mas eu estava grávida e não tinha dito a ele. E depois eu disse, pastor, o senhor falou sem saber, mas eu estou grávida. E aquilo foi uma resposta de Deus para nossas vidas. Não foi fácil, mas mais uma vez a graça de Deus se derramou, né? A gravidez aos 43 anos, a gente tem muito receio de malformação fetal, né? Então eu vivi isso a gravidez toda, cada exame era um desafio, era um receio, era um medo. E aí, né, encontrava mulheres na sala de espera que também estavam com a mesma idade, aí a gente conversava e chorava, chorei junto com uma lá, porque também estava com o mesmo medo, mas Henrique veio para a honra e glória de Deus, né? Henrique veio um menino lindo, perfeito. Eu acho que foi a gravidez mais tranquila que eu tive, sabe, em termos biológicos, físicos mesmo, mais tranquila. E os desafios continuam sendo grandes, porque eu tenho que dar conta de ser avó, dar conta de ser mãe. Às vezes eu fico, nem estou curtindo ser avó, né? Mas eu não estou podendo me dedicar como eu queria ao trabalho, a outras coisas da igreja. Mas não é como a gente quer, é como Deus quer. E a vida de Henrique foi propósito de Deus. Então Deus está cuidando. Contando também com rede de apoio. Bruna, a irmã, é minha maior rede de apoio, né? E minha igreja, que me abençoou tanto, minha comunidade, né, local, meus amigos da igreja, com tanta oração. Gente, foi muito carinho, foi muito acolhimento também de Henrique. E é isso, a gente viveu, né? Era uma história engraçada. Em cada lugar que eu ia, que fazia, tá grávida. É o primeiro. Eu acho que as pessoas me perguntavam por educação, porque olhando para mim, é o primeiro. A quantidade de gente que não perguntava, acho que era muita gente educada. Educado, né? Eu queria saber o que era, né? Que estava acontecendo ali. É o primeiro filho. Aí eu fazia, não, eu terceiro, tenho 19, não sei o que. Aí tinha hora que eu já nem contava mais essa história, porque todo mundo queria saber. Disse que você gostava de contar a história. Eu gostava porque eu precisava arrumar na minha cabeça essa história, né? Então eu repetia muito ela. Mas o que as pessoas achavam interessante também era que a gente dizia assim, do mesmo casamento. Sim. Porque acontece muito em outros relacionamentos, né? Do mesmo casamento, como foi? Então, serviu de testemunho para mostrar, né, o cuidado de Deus
e que ele faz como ele quer e tá tudo como o Bruno disse, né, no controle dele, apesar de não aparentemente não estar no nosso. Eu me lembrei de duas coisas. Uma, aproveitando essa palavra que ela colocou agora, essa semana eu tive que levar uma pessoa na viagem, ter uma carona, e conversando sobre vários assuntos, né? E aí um dos assuntos foi filhos, né? Chegou no filho, eu tenho um de 3 anos. Do primeiro, aí ele que fez a pergunta, eu não disse, né? Da mesma esposa, eu disse da mesma esposa. Logo, posteriormente, ele começou a falar de Deus, coisa que a gente não vinha conversando antes. Então, ele pôde perceber na situação que não podia ser outra coisa a não ser Deus. Né? E a gente começou a entrar em assuntos espirituais. Né? Eu não sei, imagino que ele não seja crente, mas pôde compartilhar depois uma mensagem por WhatsApp e tal. Mas foi a partir daquele momento que Deus usou para se falar de coisas espirituais. Né? E a outra, que eu queria voltar um pouquinho, hoje eu tive contato com uma pessoa que na época que a gente descobriu que estávamos grávidos de Mateus, ele tinha dito, olha, eu já tinha feito, eu tive um caso desse com minha namorada e a gente deu um jeito. Você não quer dar o jeito? E aí tem essas pessoas que chegam, né, usadas pelo inimigo, e a gente, de fato, assim, veja a graça que a gente está vivendo e a desgraça que a gente poderia estar se a gente tivesse feito a culpa, né, a bênção que a gente deixaria de viver como família, como casal, para o mundo, né? Mas assim, foi de ontem para hoje que eu tive contato com ela, eu me lembrei de novo sobre isso. E a gente tem que realmente acreditar que Deus tem uma saída. Deus tem uma saída muito melhor, né? Apesar dos nossos erros e falhas. E infelizmente essa eu acho que tem sido uma sugestão também cada vez mais até como mais presente, né? Política de Estado já, né? Tanto, eu acho que hoje em dia já está uma sugestão não só para aquele adolescente, mas para qualquer outra gravidez que teoricamente a pessoa entenda que não foi planejada. E que vai atrapalhar que seus planos, apesar de sua não ter vida. sido planejada, o aborto nunca é a solução, né? Então, se você está vivendo, pode ouvir como a gente ouviu isso, né? Ó, tem um jeito, né? Você não precisa se preocupar. Não chegou para mim, chegou para ele. Mas o jeito da gente era o jeito do Senhor, né? O jeito o Senhor deu, né? E Mateus ganhou um quadrinho da avó dele, que a avó bordou, minha mãe, que dizia: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu que te formei. Eu que te formei. Salmos, eu não sei a referência, talvez. 139. 139. Então, se ele já conhecia, né, o aborto nunca vai ser a solução, nunca. E né? agora, a não ser que de fato seja algo... E agora na gravidez de Henrique, de certa forma, foi nos colocado como uma saída também. Sim. Se houvesse uma má formação. Não foi direto, mas algum procedimento, alguns médicos que a gente passou... Médico, né? De médico, médico. Sugeriu indiretamente. E depois a gente soube que não é incomum, é comum, principalmente na alta sociedade, quando há má formação e normalmente por síndrome de Down, né? Isso é muito triste, porque a gente tem visto testemunho de crianças com síndrome de Down, que é uma bênção espetacular para a família, né? A gente não esperava, não queria, lógico, mas a gente não tinha essa expectativa nem perspectiva nenhuma de lançar fora algo que Deus mandou, né? E a gente acredita que Deus sempre tem a melhor saída, o melhor caminho. Amém. Eu ia perguntar, né, assim, concluir com a mensagem final, mas eu acho que vocês já deram a mensagem final, né? Tudo isso que a gente compartilhou aqui já foi, de algum modo, de maneira muito clara, um encorajamento, uma direção, um conselho para pessoas que vivem, né, essa experiência. Mas, de toda forma, caso vocês queiram, a gente já se despedindo, né? Vocês fiquem à vontade para compartilhar antes de a gente encerrar esse podcast. A gente tem um versículo, né? Que a gente tem desde o namoro: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Foi o versículo Cremos. do convite de casamento, né? E a gente 1 creiam Coríntios... isso, né? O quê? 1 Coríntios Coríntios 13. entre os versículos 1 e até o final ali daquela famosa texto de Paulo sobre o amor, né? E aí Deus é amor, e a gente crê de fato que esse amor tem sido nossa propósito de vida e aquilo que a gente tem visto, né? Tem experimentado.
A graça de Deus tem sido suficiente para todos os nossos desafios e dificuldades. Não é fácil, não é fácil. São muitas... como é que a gente chama? Fugiu a palavra. São muitas... a gente deixa muita coisa para trás, no sentido de realizações, de feitos, mas que são nossas, né? Então, às vezes, pode vir aquela situação, poxa, se não tivesse isso, poxa, mas não existe o se para quem anda com Deus, né? Então, é isso, é a sua vida e Deus vai dando o livramento de cada dia, o pão de cada dia, o alento de cada dia e o suporte de cada dia. Aqui a gente não está falando de um mar de rosas, muitas dificuldades, muitas. Tanto na primeira como na segunda, na do meio, porque casamento tem suas dificuldades, filhos, mas hoje eu posso dizer que dá glória a Deus pelos filhos que eu tenho, todos os 3 são bênçãos na minha vida, e não é por mim, que eu não em mim não tem, né, nenhum, eu não posso dar nenhum mérito, porque tudo que eu faço vem dele, toda a capacidade vem dele. Então o que eu peço a ele é sabedoria, e é isso que eu deixo de mensagem, que seja qualquer desafio, peça sabedoria a Deus, entregue na mão dele seu caminho, e o mais é tudo que você precisa, ele fará. Amém, amém. Então a gente agradece a presença de vocês e convida mais uma vez aqueles que acompanham para curtir esse vídeo, essa mensagem, compartilhar esse conteúdo, se inscrever em nosso canal e, como a gente sempre conclui, né, pedindo que o amor de Deus e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. E até o próximo Zoe Talk. Amém.